E aí galera, beleza? Eu sou o Hércules e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você pode movimentar uma imagem ou um texto aqui diretamente na tela, clicando e arrastando o objeto. Eu já recebi bastante perguntas sobre esse tipo de assunto, inclusive eu já ensinei na última live que a gente fez no mês passado. Então, baseado nisso, eu quis trazer aqui para vocês um tutorial específico ensinando como você pode fazer esse efeito. Afinal, muitas pessoas têm a curiosidade e também é algo super interessante de ser mostrado aqui. Então, aqui eu consigo movimentar para qualquer lugar que eu quiser colocar, tá? Eu estou utilizando aqui duas coisas diferentes, então eu estou utilizando um canvas, né, com texto 2D, e estou utilizando também um plane, lembrando que eles usam posições diferentes, já que aqui no plane a gente está falando de um objeto em 3D, então é um objeto com três posições, né, x, y, z, e quando a gente está falando aqui do texto 2D, nós estamos com duas posições apenas x e y, ou seja, apenas para cima e para baixo, a gente não está falando com profundidade também aqui do nosso objeto. Então, para isso, nós vamos fechar esse projeto aqui. Bom, agora que a gente já está aqui com o nosso projeto novo, vou colocar aqui a minha webcam. Beleza. E vamos lá então. Primeiro eu vou criar aqui o meu retângulo, o meu texto 2D, né, na verdade, 2D text. Vou colocar aqui para texto dinâmico, então eu vou apagar aqui e vou colocar insert. E agora eu vou colocar aqui data full. Vocês podem perceber que ele fica bem pequenininho. Isso acontece por causa da configuração do tamanho aqui da largura do meu texto. Então eu posso resolver aqui de duas formas. Uma seria diminuindo bastante a escala do meu texto, então colocando ele bem pequeno, ou vindo aqui no width e aumentando esse tamanho, ou até mesmo fazendo o preenchimento para que ele se ajuste por toda a tela aqui, para ele fazer o preenchimento automático dessa tela. Então aqui eu fiz o width, ele já se ajustou para aparecer aqui para mim. Beleza, agora o que eu posso fazer também é alterar aqui a cor. Então vou colocar aqui a cor amarelo. Beleza, ok. Bom, é uma coisa diferente, mas já respondendo essa pergunta, muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença entre texto dinâmico e também entre texto normal, né? Que seria você vir aqui e escrever, por exemplo, bom dia. Bom, pessoal, a diferença é que quando você escreve uma frase e essa frase não se move junto com a cabeça, ela não tem uma interação com o rosto e tudo mais, esse texto é considerado texto estático e, portanto, é proibido pelo Instagram/Facebook. Você não pode criar efeitos desse jeito, tá? Então, os textos eles precisam ser movimentados junto com a cabeça, ou você pode utilizar aqui o texto dinâmico, que é utilizado para imitar efeitos de câmera. Esses também são permitidos. Ou seja, efeitos que simulem uma câmera fotográfica, coisas do tipo, que passam data, hora, dia e tudo mais, isso é permitido, tá? Agora, para você utilizar uma frase que você quiser, não, aí já é proibido pelo Instagram. Então, vou utilizar aqui a data. Beleza, tá aqui o meu canvas. A gente consegue ver aqui que o texto 2D, a gente tem o position, né, que é a posição dele, e aqui a gente vê que são duas posições. Então x e y a gente consegue colocar para cima ou para baixo. Quando a gente está falando aqui de canvas, se eu aumentar o valor, ele vai para baixo, tá? E se eu colocar o valor negativo, ele vai para cima, o que é totalmente diferente da posição 3D. Então se eu colocar aqui menos 50, ele vai lá para cima. Se eu colocar 50, ele vai mais para baixo. E também os valores são totalmente diferentes. Por exemplo, se no objeto 3D, por exemplo, um plane, se eu colocar o valor do meu plane aqui de 10, ele vai sumir da tela. Se eu colocar 0,1, ele vai descer um pouquinho. Se eu colocar, subir um pouquinho, se eu colocar 0,2, ele vai subir mais um pouco. E lembrando que quando a gente está falando de objeto 3D, o valor positivo vai para cima e o negativo vai para baixo. Quando a gente está falando de canvas aqui, de texto, de retângulo, o valor positivo vai para baixo e o negativo vai para cima. É um pouco confuso, mas é importante vocês entenderem esse conceito para que a gente possa fazer a movimentação aqui em sequência. Vou criar um material aqui para o meu plane. Beleza, vou colocar aqui texture. Vou criar uma estrela aqui bem rapidinho, STF Star.
E você pode colocar um step. Ele funcionaria dessa forma se a gente colocasse aqui um mix, tá? Então se eu usasse aqui um mix e criasse aqui um value passando uma cor, se eu colocar aqui o 1, ou se eu alterar para color, colocar uma cor, ele faria a estrela ali para mim. Ou você pode simplesmente ligar aqui no Edge e ligar aqui que ele já vai criar também, e aí você configurar a cor diretamente aqui. Beleza, só para criar uma estrelinha para a gente ter um objeto aqui para mover. Isso aqui não é relevante. Pronto, então a gente pode agora começar a configurar a posição desses objetos. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre posicionamento de objetos e como configurar eles aqui através do Path Editor, que seria aplicando aqui a posição. Então aqui a gente tem a posição do plane e aqui no texto a gente tem agora a posição do texto. De cara a gente já vê a diferença, né? Um aqui é Vector 3 e o outro é Vector 2, porque a gente só passa duas posições, então a gente vai configurar isso de formas diferentes também. Beleza, para mim poder configurar a movimentação aqui na tela, eu vou utilizar um recurso chamado Screen Pan. Então o Screen Pan ele vai saber quando eu estiver arrastando o dedo aqui na minha tela ou quando eu estiver clicando e puxando algum objeto. Então vou pegar aqui o Screen Pan, vou pegar a posição, então vou dar um pack Vector 2, né? Quando a gente trata de objetos de Screen Pan, a gente sempre trabalha com Vector 2 só, posição para cima e para os lados, né? Então, to the offset, eu vou pegar aqui esses valores do offset e eu poderia passar até mesmo aqui diretamente, tá? Então, posso só ligar aqui direto e já vai funcionar aqui para o meu to the text. Já aqui para o meu plane, não. Eu não consigo passar um Vector 2, né? Ele buga aqui. Se eu colocasse aqui um pack, por exemplo, para transformar em Vector 3, passasse x e y, o que vai acontecer é que quando eu for tentar mover, ele vai se mover simplesmente a um valor muito grande. Como a gente pode ver aqui no pack, a posição está menos 53 e 164. Isso são valores comuns para um canvas, são os valores utilizados por um canvas, mas para um plane, um objeto 3D em si, são valores absurdos. Então aqui em valores 3D, se eu colocar aqui 0,4, 0,5 ele sai da tela. Se eu colocar 0,3 ele já fica aqui na borda da tela. Então os valores aqui de objetos 3D são muito menores. Então para isso a gente precisa diminuir esses valores que estão sendo passados aqui. Para isso eu vou utilizar aqui um multiply. Então vou pegar dois multiplies, um para o x e um para o y. Então liguei aqui. E agora eu vou ajustar esses valores aqui, que estão aqui embaixo. Então se eu colocar 0,001 e 0,001, agora sim eu vou conseguir mexer mais fácil. Clicou aqui, não sei porquê. Então, o que está acontecendo? Quando a gente movimenta aqui para baixo, um objeto está subindo e o outro está descendo. Isso acontece porque, como a gente trata diferente o canvas e o objeto 3D, quando a gente está arrastando o dedo aqui que ele está passando o valor positivo, o objeto 3D interpreta de forma diferente. Então, para a gente poder passar o valor mais ou menos como está sendo feito, a gente precisa negar essa multiplicação aqui. Então, se eu está multiplicando por 0,001, eu vou colocar esse valor negativo. E agora sim, ele está indo na direção exata que eu gostaria. Beleza, mas e se eu quiser definir um ponto fixo para que seja o ponto inicial, tanto do meu plane quanto do meu texto 2D? Como que eu posso fazer isso? Bom, aí a gente pode utilizar o nosso recurso aqui de Edge. Como a gente está falando aqui de um objeto 2D, objeto com posição x e y, né? Vamos alterar aqui para Vector 2. Então agora a gente pode já passar um ponto aqui que a gente quer. Lembrando que x é lateral, y para cima ou para baixo. Eu posso colocar aqui e também vocês têm que lembrar que os valores aqui são diferentes, né? Se eu colocar 400 aqui, ele vai interpretar bem melhor do que se eu colocar 400 aqui no objeto 3D. Então, vou colocar aqui 300, ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui
vou criar um edge, mas eu vou utilizar como vector tree. Então, passei aqui e agora eu vou adicionar a posição aqui da minha estrela. Eu quero chegar ela um pouquinho para esse lado, então 0,1, 0,15, 0,18. Ok, vou subir ela um pouquinho, então 0,05, 0,2. Beleza, já defini aqui a posição que eu quero utilizar a minha estrela e a minha data. E agora sim já está funcionando perfeito com a posição que a gente adicionou. Então, pessoal, é bem importante que vocês reparem nessa diferença aqui de valores, tá? Como funciona a posição de cada objeto do tipo diferente, sendo um canvas ou um objeto 3D aqui na cena. E isso é bem interessante. Inclusive, a gente poderia utilizar vários outros recursos aqui junto com esse efeito, como por exemplo, tocar na tela e a data já ir exatamente para esse ponto. Em vez de você ficar somente arrastando, você só vem aqui, clica aqui e a data já apareceria nesse ponto. Você clicasse aqui e a data já apareceria nesse outro ponto também. É algo que fica bastante legal e que você pode utilizar nos seus filtros também. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações de quando a gente tiver vídeos novos e informações sobre o mundo do Spark AR, e também seguir a gente lá no Instagram, @SparkARTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.